No ar, o Resenha Tricolor número 198. Não é o 200, mas eu diria que é um dos programas mais históricos que a gente já gravou. Tudo começou há 4 anos, quando o Dani me convidou. Falou, vamos montar um programa? Ligamos para o Junks. A nossa grande referência era o Estádio 97, comandado brilhantemente pelo Sombra. Sombra, puta prazer ter você aqui. Obrigado por participar, é uma honra. Posso falar que eu sou seu fã. Obrigado aí, seja muito bem-vindo ao Resenha. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Sempre gostoso falar do São Paulo, né? Mesmo nesses tempos de vacas magras, né? Mas é sempre bom falar do São Paulo, é sempre meu assunto principal é falar do São Paulo. Obrigado por ter sido convidado. Vamos participar, vamos debater. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Resenha. Obrigado. Rodrigo Junqueira, boa noite, bem-vindo à sua casa. Obrigado, Caian, Barolo. É o que você falou. Um prazer ter o Sombra aqui com a gente. Sombrão já trouxe sorte, cara, porque tá difícil mesmo, mas pelo menos uma semana é um pouco mais positiva pra gente falar. Irado, prazerzaço, Sombra. Bem-vindo aí também. Valeu, Rodrigo. Um abraço para você. Barolo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Mais uma semana de resenha. Tá até sorridente hoje. Que fácil. Então, cara, sabe por que eu tô contente? Porque, mesmo o São Paulo não tendo muito motivo para alegrar a gente, mas eu acho que o Sombra sempre teve uma postura muito parecida com a nossa, de crítica, né? De crítica em relação a tudo que acontece, porque a gente se acostumou a ver o São Paulo numa época de glória. E às vezes a nossa postura crítica é muito criticada por alguns torcedores, que eu chamo de bochecha vermelha, que estão acostumados a tomar tapa na cara há muitos anos e acham que a gente critica demais. Só que eu também queria exaltar essa postura do Sombra pelo seguinte, você até postou no seu Twitter hoje, em relação, só um exemplo que parece bobo, mas não é, em relação aos totens que vão ser retirados, foram retirados do jogo para o jogo do Palmeiras e Santos. E aí você escreveu no seu Twitter, tá vendo? Depois dizem que não adianta a torcida reclamar. Adianta sim a torcida reclamar. Adianta sim a torcida ter postura crítica. Adianta sim a gente dar cara a tapa aqui, mesmo passando vergonha, mesmo virando meme, mesmo levando tanta porrada de próprios torcedores do São Paulo. Eu acho que vale a pena a gente ter essa postura crítica, porque eu acho que é uma maneira que a gente encontra de mostrar a nossa voz. A gente representa milhões de torcedores que estão indignados com essa situação do clube. Então, para mim, é uma honra, mais do que normalmente é uma honra ter o Sombra aqui, que representa também essa postura crítica de torcedores que querem bem o São Paulo. Então, eu estou muito feliz de participar, como eu faço toda semana com vocês, mas a gente tem um convidado desse nível e com essa postura, então eu estou muito contente. Acho que a gente tem muito que debater e falar sobre o São Paulo, sim. É isso aí. Você reparou que o Barolo não fala muito, hein, Sombra? Abertura, produção. Uma semana mais agitada que filmes de Hollywood, tivemos empate contra o Bahia em casa, vitória mais ou menos contra o Sport, saída do Pato, o fico do Hernanes, chegada do Luciano. Sombra, começa você, nosso convidado ilustre, cara. O Barolo até comentou que você tem uma postura crítica, mas, cara, eu acho você um dos São Paulinos mais coerentes que eu ouço falar do São Paulo, e eu até vou dar o braço a torcer. Eu ouço há muitos anos o estádio, e quando você começou essa postura crítica, eu sou o cara mais pachecão, né? Mais ufanista. Eu me emociono, eu quase me emocionei contra o Sport, hein? Quase me emocionei. Falar, porra, o Sombra tá dando uma exagerada. Cara, hoje eu olho para trás e falo, porra, ele foi o primeiro a apontar o dedo na ferida do que estava acontecendo e muita gente não queria enxergar. Sombra, um apanhado geral aí da sua visão, dessa semana do Tricolor. Conta aí pra gente. Mais uma vez, obrigado por participar. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. São Paulo é muita notícia, né? Muita notícia. E quando alguma coisa no futebol não vai bem, ela tem muita notícia. Quando o time tá bem, nada se fala. Porque não tem o que falar. Quando o futebol tá bem, você só comemora a vitória. E isso não dá notícia, né? Falar de vitória não dá muita importância.
a crise, geralmente, de uma forma geral na mídia, ela repercute melhor, ela puxa mais a audiência, não só do adversário, como a do próprio torcedor. Então, cara, assim, vamos lá. São tantos os fatos, são tantas coisas que aconteceram na última semana. Mas primeiro falando a respeito da questão de ser crítico. Puta, cara, eu sou muito chato com as minhas coisas, sabe? E eu acho que as coisas têm que ser tratadas de uma maneira racional. O futebol, ele tem muita paixão, ele tem muito envolvimento passional, mas aquele que trabalha no futebol, ele não pode levar as coisas pelo lado emocional. Porque o futebol, você quer ou não, embora seja uma arte de jogar futebol, você tem que entender que por trás do time entrar em campo, existe toda uma gestão de pessoas. É uma empresa aquilo. Por mais que não funcione como uma empresa, mas é uma empresa que não tem fins lucrativos, uma empresa onde as pessoas usam o dinheiro da maneira mais estúpida possível, né? É que nem brincar de banco imobiliário no futebol. O cara gasta lá os dinheirinhos que não é dele, acaba a gestão do cara, ele dá um tapa no tabuleiro, zoa tudo, e ele vai para casa. Né? E o outro que vem que arrume as peças no tabuleiro. Então, isso é da minha pessoa. Eu não gosto das coisas mais ou menos corretas. Ou é correta ou ela não é correta. Lógico. Ser bom dentro de uma gestão não significa você ser campeão toda vez. Porque outros também fazem bons trabalhos. Mas você tem que estar brigando por aquele espaço de protagonismo. Né? E você começa a ver outros clubes avançando em certas áreas, uma evolução em outras áreas, e você começa a ver que quando você está perdendo o fio da meada, tá? O bonde está passando e você está perdendo. Uma coisa que me incomodou muito é que o São Paulo, lá na época do tricampeonato, ali é que passou o bonde, cara. O cavalo arriou e o São Paulo não subiu. O Brasil estava bombando economicamente, Brasil com injeção de dinheiro externo, né? E o São Paulo tinha tudo para ele dar o upgrade, cara. Mas quem deu o upgrade na mesma época foi o Palmeiras aprovando um projeto de remodelação do estádio. Não importa se é a W Torre, se vai ser só deles daqui a 30 anos. Nenhum palmeirense tem vergonha disso. Hoje eles têm lá uma arena muito bonita. Eu não acho que, inclusive, o Morumbi tem que virar uma arena ao estilo, tá? Porque eu acho que, por exemplo, o Maracanã, para mim, ficou uma merda. Eu acho uma merda o Maracanã. Para mim virou, se você botar lá, passar um clipe rápido, eu não sei se é o Maracanã, se é uma Mané Garrincha, se é Estádio das Dunas, eu não sei o que é. Eu ainda acho que o Morumbi... mas isso é outro tema. Morumbi também acho que é outra coisa para se debater. Então eu tô falando mais assim, que eu sou um cara muito chato mesmo, cara. E aí você começa a ver um pouco, cara, do nanismo cultural. Outro dia eu peguei isso num grupo aí de São Paulinos, lá, o Diógenes colocando lá, o São Paulo sofre de nanismo intelectual. Quando você começa a ver os expoentes do Conselho do São Paulo se manifestando, às vezes dá vergonha, cara. Às vezes dá vergonha, sabe? Total. Quando eu recebi, eu sou sócio de São Paulo. E algumas eleições atrás eu recebi lá um panfleto, Newton do Chapéu. Eu falei, não, São Paulo não pode ter conselheiro que é o Zé do Chapéu, o cara do peixe, o Zé Mané da carne. Não pode, cara, não pode. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou julgando a pessoa, mas é o rótulo que isso dá para o clube no mercado. A seriedade foi embora, né? Seriedade, o respeito, né? Com isso vai embora, né, cara? Exato, isso aí. Então o respeito ele vai embora. Aí as pessoas se pronunciam, às vezes com um português tosco, errado. Tudo isso é importante demais dentro de uma empresa, cara. Né? Então a imagem do São Paulo ficou profundamente arranhada. E o que ia acontecer no futuro do São Paulo, que é composto hoje por pessoas que usam os métodos políticos mais criticados que a gente vê na sociedade, sabe? O São Paulo isso é chover no molhado. O São Paulo é o microcosmo do Brasil, né? Isso aí já foi falado 1000 vezes, né? E tudo aquilo que a gente prega de ruim dentro da política brasileira, o São Paulo tem. O São Paulo é pior do que a política brasileira. Porque na política com maestria, né? Não, ele é pior. Porque na política brasileira, você pode não gostar do presidente, mas pelo menos você escolhe ou não. Verdade. Tá? Você pode e tem oposição, né, na política brasileira. O São Paulo parece o centrão, né? O PMDB concentrado, assim, né? O centrão do São Paulo. Não tem inimigo, não tem oposição, é tudo macunado ali, né? Não, eu acho que muito mais é a questão do método político para você conseguir atingir presidência, sabe? Atingir o poder. Então você ali dentro, você vai se acochambrando, né?
vai fazendo ali os acordos, as amarrações. Só que, pô, no Congresso, no nosso regime presidencialista, eu ainda tenho a oportunidade de escolher o presidente. Eu posso perder a eleição, mas ainda tenho a oportunidade de escolher, né? Agora, no São Paulo nem isso. O São Paulo é a China. O São Paulo é a China do futebol. É entre eles ali dentro que troca o presidente. Isso não pode dar certo. Deu certo. Sabe por que deu certo lá atrás, esse modelo associativo? Porque o DNA do São Paulo era formado por pessoas, grandes advogados, pessoas de berço, pessoas de altíssimo nível educacional, grandes empresários. Mas isso eu estou falando dos anos 50, 60 e 70. Isso é o DNA do São Paulo. Aquela turma que fundou o São Paulo, que deixou seus primeiros... deixou o seu primeiro DNA ali, esse pessoal todo já morreu. Isso aí morreu. Não tem mais cardeal, não tem nada. O que sobrou agora é sócio do clube que se candidata a ser conselheiro, um ou outro que ainda é o meu pai, o meu avô era. Mas ser neto também não significa que é melhor do que o avô, não significa que segue, você entendeu? Então, assim, o São Paulo, ele definhou no seu DNA. Sofre de nanismo cultural e intelectual. E a gente vê os outros ultrapassando a gente agora. Tem toda a razão. E, Barolo, pegando o gancho do Sombra, da definição cultural, quem está lá hoje e suas convicções, fala um pouco sobre a saída do Pato, porque o Pato, todo mundo sabia que o Pato era isso, quando foi contratado, ou alguém aqui tinha dúvida que o Pato era isso. Sombra, você tinha dúvida? Junto, nenhuma. Tinha dúvida? Nada. E o São Paulo foi lá e pagou 1 milhão no Pato. E essa história... Só para não ir pro Palmeiras, né, Caião? Desculpa. Então, Só talvez seja, talvez, não sabemos. E por que um ano depois, na verdade, 2 jogos depois que ele foi titular contra o Mirassol, ele passa a não ser mais útil e rescinde o contrato? O que também é estranho, né? Você, como Pato, jogador, você abre mão de 35 milhões. Para mim, essa história está muito mal contada. Eu vi seu vídeo, Barolo, mas conta para os nossos 8 milhões qual é a sua opinião disso aí, vai. Então, cara, essa história do Pato, acho que desde a contratação, porque muita gente falou assim, na época do seu argumento, eu gosto do futebol do Pato, sempre achei, até pela passagem boa que ele teve pelo São Paulo. Quando ele foi contratado, disseram que, tá vendo, o Leco tá fazendo o que a torcida pede, sempre a torcida pediu, o Leco trouxe o Pato, trouxe não sei quem, trouxe o Hernanes, sempre com essa falta de planejamento, né? Eu acho que foi mais para uma contratação midiática para agradar a torcida do que de planejamento. A gente precisa do atacante assim, assado, pro grupo que a gente está montando, porque isso você não vê no São Paulo faz tempo. O que eu tô achando muito estranho nessa saída do Pato é o seguinte, tanto jogador cabeça de bagre que tem lá e não tiveram a mesma postura que tiveram com ele. Ele ganha muito. Beleza, que ele ganha muito. Mas se você juntar 2, 3 salários de 3 cabeças de bagre ali e rescinde o contrato, você faria a mesma economia. E talvez para o time fosse até melhor. O que eu tenho escutado de bastidores aí é que tem muita confusão envolvendo essa história do Pato. Que o Pato teria rachado o grupo com o Daniel Alves, aquela história da indireta, que o Daniel você não entende o que ele fala. Então, é uma história mal contada porque eu acho que é só uma decorrência de uma péssima administração. Então, que clube sério, que clube que tem planejamento, que clube que tem um presidente, que clube que tem uma direção, tem uma saída de um jogador como essa? Eu não consigo entender. Então, assim, a gente não tem explicação, porque ninguém dá cara a tapa. O Diniz falou que ele pediu a rescisão, o Raí falou que ele acertou um acordo. Ele teria ligado para o repórter da Jovem Pan, acho que o Márcio Spípolo, se não me engano, dito que não era nada disso, dito que ele foi traído lá dentro. Então a gente nunca vai saber, porque esses caras nunca dão a cara a tapa. Isso que me incomoda. No São Paulo nada é transparente. Tudo isso que o Sombra falou reflete num monte de coisa, num monte de situação que a gente vê hoje. Nada é transparente. O Pássaro apareceu com a camisa do Palmeiras, o cara não teve a dignidade de aparecer e dar uma satisfação para a torcida. O Leco, sei lá onde está o Leco, há quanto tempo o Leco não dá cara a tapa aqui? Ele só aparece em semana de clássico para dar azar, quando o São Paulo consegue 2 vitórias seguidas. Então é só mais um fator, essa saída do Pato. Inexplicável que o Raí veio a público e disse uma coisa, o Diniz disse a mesma coisa, e o Pato desmentiu. É mais uma nas nossas costas. Mais um tapa na cara da torcida do São Paulo, por essa administração. E a gente nunca vai saber o que aconteceu, entendeu? Esse é o problema. E a gente continua com um bando de cabeça de vale. Aí você tira, se livra do Anderson Martins e coloca o Léo Pelé na zaga. Que planejamento é esse? Porque não tem zagueiro para colocar no lugar?
Então, assim, É o Alabá tricolor, Barão. E ninguém se explica, cara. Ninguém dá cara a tapa e ninguém se explica, entendeu? Isso que eu fico indignado. Ô, Junto, o Sombra tocou num ponto importante, que ele falou que quando não tem vitória, não tem notícia. E o Barolo tocou em outro ponto importante, que é cada um falar alguma coisa. O São Paulo, em vez de passar nos programas esportivos, vai começar a passar na Sônia Abrão. Porque é post do Daniel Alves pro Pato, é Pato respondendo no Stories, é Wagner Ribeiro fazendo post, é Diniz respondendo post. O São Paulo virou um clube de fofoca. Onde a gente vai parar, Junqueira? Caião, acho que vai de acordo com o que vocês falaram. Acho que o Sombra também, cara. Acho que uma gestão passa por isso, né? Falta controle, falta uma questão de orientação, falta principalmente apoio, né, cara? Acompanhamento, aquele trabalho que a gente vem cobrando aqui de Lugano, Raí, próprio Pássaro e muitos outros envolvidos, cara. Eu acho que, assim, chega um momento que realmente começa a virar tiro cruzado, fogo cruzado, entendeu? Assim, o Daniel Alves, a gente sabe que se sente um pouco o senhor da situação, 100%, para mandar recadinho também para o cara que acho que, assim, acho que tem mais coisa mesmo, que vocês falaram do Pato, eu olho o copo meio cheio, uma economia importante de dinheiro aí, já que o cara não faz nada em campo mesmo, então acho que isso daí tem que passar. Mas esse discurso da economia foi o mesmo com o Diego Souza, foi o mesmo com o Anderson Martins, foi o mesmo com todo mundo e a dívida só cresce. A economia tá onde, cara? Que economia é essa? Que só cresce a dívida, rescinde com todo mundo, paga 15 milhões, empresta de graça, depois rescinde. Não, a economia, você compra uma Ferrari, paga 2 meses de PVA, depois você doa a Ferrari para economizar os outros 30 meses? Não, né? Desculpa, é que eu acho errado, mas essa Ferrari não anda, né? Eu só queria dar um pitaco aí. Eu acho que a palavra certa não é economia, é tentar minimizar perdas. Porque economia é guardar dinheiro, né? Quando você economiza, você guarda dinheiro. Então, eu acho que, assim, é uma expressão errada, né? Tipo assim, vamos tentar minimizar a perda. É mais ou menos por aí. Já perdemos, agora vamos tentar reduzir o que se perde. É mais ou menos por aí. É isso. E acho que tem um ponto importante, só que eu ia chegar rapidinho, Caião, que passa um pouco por não caráter, cara, mas acho que perfil de jogador, entendeu? Não dá para, num momento como São Paulo Futebol Clube, ter um jogador com perfil como Pato, como Lisieiro, como outros caras que, assim, você vê, por exemplo, eu não tô falando que o cara é um craque ou qualquer coisa do tipo, mas o Luciano já vem com uma postura assim, o cara fez dancinha aqui, eu faço dancinha para tirar da sua cara também, velho, aqui é respeito. Eu vou lá, eu dou um carrinho, eu dou a raça, eu dou o passe. Entendeu? Assim, acho que falta isso no perfil do Pato também, cara. Acho que não é só o craque, o talento e tudo mais. Então, acho que essa parte, cara, eu acho que eu não tô triste, não. E esse negócio cruzado, eu acho que tem mais coisa assim. Acho que ele e o Daniel Alves devem ter se desentendido. E essa questão da gestão fica nítido que não tem ninguém lá dentro fazendo o que deveria fazer, cara. Esse é o problema. Ô, Sombra, você acha que com isso tudo que está acontecendo, Wagner Ribeiro criticando o Diniz publicamente, Diniz respondendo que fez mais pelo Igor Gomes do que o próprio Wagner Ribeiro, eu não tenho dúvidas que vai aparecer uma proposta para o Igor Gomes em uma semana. Mas isso é só um pouco de como deve estar os bastidores, como deve estar o vestiário do São Paulo. Você acha que é sustentável o Diniz? Porque essa vitória aí prorrogou a vida dele, pelo menos até domingo que tem clássico, né? Você acha que, se por acaso acontecer, porque esse campeonato tá tão maluco que se a gente ganha quarta-feira, a gente é terceiro, hein? São Paulo, com isso tudo, é terceiro colocado. Você acha que é sustentável? Dá para manter? Ou o que você faria agora, se você fosse no lugar do Raí? Bom, vamos lá. Acho que são várias coisas que estão envolvidas aí. Muito mais do que só o desempenho do time e do... Não vamos esquecer, nós estamos há 4 meses do final de uma gestão. Né? Daqui a 4 meses, essa gestão encerra. Amém. Né? Amém. E no São Paulo é um amém, assim, interrogação, porque eu preciso ver também o que vem depois. Pode ser que venha mais do mesmo, não sei. Tá? Grande chance. Eu quero ver para crer. Né? Eu vejo... Daqui a pouco a gente fala de eleição, mas vamos lá.
Então o São Paulo tem 4 meses para ver o que vai acontecer. Essa é uma circunstância a ser analisada. Você dificilmente vai conseguir fazer um contrato de 4 meses com um treinador que, em tese, se fala, vai o treinador cascudo, de currículo, isso que muito se fala. Mas quando se fala também nesses treinadores, a gente vai lembrar de vários nomes e alguns que vão ser extremamente contestados, né? Então, 4 meses, um grande treinador não vai topar fazer um contrato, a não ser que seja um contrato tão milionário, mas tão milionário, que o São Paulo nem pode pagar um contrato desse. O São Paulo também não pode fazer um contrato com um treinador que seja de 1 ano, 1 ano e meio, que qualquer treinador que queira pegar agora, ele vai querer um contrato até o fim de 2021. Não vai um bom treinador não vai topar um período de experiência. Sem dúvida. Um teste. Claro, com multa, né? E com multa. Então, Claro. Isso é um fator que tem que ser analisado. O segundo, nós aqui, pelo menos, eu, apesar de falar tanto do São Paulo como vocês, mas eu não tenho o menor conhecimento do que acontece no dia a dia do centro de treinamento. Então, para nós, o que parece é uma bagunça acontecendo. Porém, deixa eu colocar aqui uma teoria, uma hipótese. Será que quando o Diniz deu essa reviravolta toda aí na escalação, ele, na verdade, não estava se blindando com aqueles que confiam no seu trabalho e se fechando com aqueles que falam, com esses eu posso contar? Eu estou colocando uma hipótese, eu não sei. Estou falando de gestão de pessoas, de grupo. Será que ele se fechou com determinados jogadores e falou assim, gente, conto com vocês, gosto do perfil de vocês, e para isso eu vou ter que botar esse no banco. Não que isso seja uma decisão em conjunto, mas eu acho que, de repente, para o bem do grupo, talvez ele esteja enxergando dessa maneira, né? Agora, se eu sou o Raí, bom, primeiro, se eu sou o Raí, eu já teria pedido demissão faz tempo, né? Se eu fosse o Raí, porque se eu gosto do São Paulo, eu teria pedido demissão. Não dá para esperar do Raí e do Leco nada muito lógico. Nada muito lógico. O Raí, ele é um aprendiz, ele é um cara que ele está no cargo aprendendo. Ele nunca foi sequer assistente de diretor de nada, né? Ele tem lá a Fundação Gol de Letra, pode ter outros negócios que eu não sei, mas dentro do futebol, além de jogador, ele não foi mais nada. Mais nada. É verdade. Então, a gente deu o futebol na mão de um diretor que não tem a menor experiência na gestão de um time de futebol. Até quando o São Paulo foi bicampeão do mundo, né? Ou foi bicampeão da Libertadores e campeão do mundo com ele, vamos lembrar, ele não era líder do elenco. Eu já vi isso até o Calef falando que ele ficava lá meio quieto num canto, no campo resolvia. Mas nos vestiários, quem era líder? Era o Ronaldão, era o Zete, os caras que chamavam a palavra eram outros, né? Então eu não sei se o Raí é um cara que entende muito de gestão. Pode ser que com esses conflitos todos, ele esteja aprendendo um pouco, né? Porque se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, de algum jeito, e ele deve estar aprendendo de alguma maneira com essa sequência de bobagens que foram feitas. Eu agora, se eu fosse o Raí, eu dava confiança para o Diniz nesse momento. Eu acho que o trabalho é bom? Eu não acho que o trabalho é bom. Mas eu estou vendo muito mais problema em saber como substituir o Diniz do que não dar uma força para ele nesse momento. Mas você acha que é reversível, Sombra? Você acha que o ambiente, a pressão, tudo que está acontecendo, você acha que o Diniz tem casca para reverter e tornar o ambiente favorável, cara? Eu não consigo ver isso. Mas o que é o ambiente entre eles? Entre eles, vamos falar, eu não estou falando do que a gente enxerga. Eu estou tentando entender o que está lá dentro. O Pato, que talvez fosse o cara que não servia para o ambiente, está fora. Né? Ok. Então, assim, cara, é difícil analisar sem saber o dia a dia. Claro. Se o dia a dia existe uma cumplicidade dos jogadores com o Diniz, por mais que o futebol não esteja acontecendo, eu acho de bom tom, nesse momento, tentar levar o Diniz ao máximo que der. Mesmo porque se o São Paulo ganha no meio da semana, quer queira, quer não, o São Paulo... Sabe como é que eu estou encarando esse momento? Cara, eu só quero que chegue até o fim do ano e sem possibilidade de rebaixamento. Então eu tô vendo assim, esse resto de ano, eu não estou esperando o campeonato, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Eu vejo muito torcedor na aflição de falar, não, precisamos ter um treinador logo no lugar do Diniz, porque tem Libertadores e tem Copa do Brasil. Sinceramente, esse time não tem condição de ganhar nem Libertadores nem Copa do Brasil.
Não tem a menor condição. Então, eu estou pensando muito mais, como que a gente pode levar até o fim do ano, minimizando o máximo possível de perdas. G10 do Brasileirão, né? E esperar a nova gestão assumir e implementar o que ela acha que, se Deus quiser, tomara, seja melhor do que isso que nós estamos tendo. Porque é cruel. Você manda o Diniz embora, é difícil você encontrar uma solução aí, uma solução na prática, que você fala, não, faz isso que vai dar certo. A gente, há um tempo atrás, estava numa situação assim, pode só traz técnico merda. Não, vamos trazer o Cuca. O Cuca, relativamente, teve um sucesso no São Paulo. O Cuca chegou e pediu o boné. Ele falou, com esses caras não dá. Ele só faltava dizer que esse grupo é uma merda e eu não vou trabalhar com eles. Ele pediu demissão. Ou estou enganado? Não, pediu. Foi isso. O Cuca era a minha grande esperança. Todos esses técnicos a nossa, passaram, de todos. era a grande esperança. Mas eu só acho o seguinte, você tem razão. Só que o que acontece para mim é o seguinte, a gente não sabe como está o ambiente lá. O meu medo é que esse aprendiz de treinador, a gente tem um aprendiz na presidência, um aprendiz que é o Raí, um aprendiz de treinador. Isso. Esses caras, o meu medo hoje é que a gente não consiga ficar tranquilo na 10ª posição do brasileiro, mesmo não ganhando nada, com o Diniz no comando. Porque o meu medo, o que eu acho é o seguinte, ele não tem comando nenhum. Ele tem uma panelinha ali comandada pelo Daniel Alves, e sinceramente eu não vejo que ele tenha esse apoio todo como ele teve do elenco, que foi, né, quando trouxeram ele, que foi quem deu o aval, foi o Daniel Alves. Então a impressão que eu tenho é que é uma bagunça tão grande que esses jogadores rachem o elenco no meio e cada um puxando para um lado e vai ficar o Daniel Alves a favor do Diniz, lá o Léo Pelé que ele colocou, e Arboleda, Bruno Alves, Hernanes, todos esses caras, teoricamente, contra esse treinador. E aí o meu medo é para onde esse barco vai, cada um remando para um lado, entendeu? Talvez, eu acho que no momento atual, se eu fosse... É que a gente sonha com isso e que eu sonho com isso há tanto tempo, não vai acontecer. É chegar um cara lá que tenha um comando nesse clube, um treinador de comando, o diretor de futebol a gente não tem, o Raí não é, o presidente não é. O cara que coloca esses caras na linha, o que você falou, o Cuca chegou, olhou para esses caras e falou, como eles derrubaram o Aguirre lá atrás, como eles fizeram, é a mesma coisa. Então, o meu medo é com esse treinador, com esse aprendiz de treinador, que está na mão desses jogadores, que os caras fazem o que querem com ele, esse cara não consiga tirar o time do buraco, pelo futebol que está apresentando. O meu medo, a gente pode ficar em primeiro lugar no domingo, mas é o futebol que está apresentando, esse futebol que sofreu para ganhar do time, que tem o Jonathan Gomes como melhor jogador, a estrela do time, isso que me preocupa, entendeu? Eu também não vejo solução com o fim de mandatos, quem você vai trazer, quem não vai. O meu medo é deixar esse treinador aí, cada um remando para o lugar, e a gente está indo para um precipício. Mas Barolo, eu acho que você tem razão. Eu também tenho esse medo. Mas se na prática ele conseguir somar aí 1,5 ponto, sabe? Uma média de 1,5 ponto a cada jogo, e conseguir empurrando com a barriga a ponto de chegar e conseguir levar até o meio do campeonato numa situação que não é nem lá nem cá, eu acho que a gente vai ter que dar um jeito de suportar esse período passando medo, sabe? Vamos ter que atravessar essa floresta aí cheia de cobra. Realmente é preocupante, porque o grande problema é assim, mandar ele embora talvez seja o mais fácil. O mais difícil é saber como trazer, porque ao mesmo tempo que você também mandar ele embora, você também desagrada a outra parte da panela que teoricamente pode estar o abraçando, né? E hoje eu acho que essa parte da panela que tem o Daniel Alves, em tese, se é que tem essa panela, né? Porque, que nem eu falei, a gente não sabe lá de dentro. De repente pode ser a panela que ainda topa correr, porque aquela panela que era do Pato que não topa correr, essa aí me assusta muito. O Daniel Alves ele pode ter várias críticas, ele é criticado talvez por ser o dono do time, por mandar lá dentro, mas se ele encontrou esse espaço para mandar lá dentro, é porque o clube não tem ninguém maior que ele para mandar nele, né? Exatamente, ele achou um buraco vazio ali e tá mandando. E às vezes tá correndo, né? O ideal era chegar um cara que falasse que não tem comando nenhum de jogador. Quem comanda é o treinador e o dirigente. Aqui a gente no São Paulo isso é impossível de acontecer. Uma pessoa, Muricy, que não toparia agora por nada no mundo. É a única pessoa. Porque, agora, se vocês forem analisar, vamos lá. Eu não sou do fã-clube do Daniel Alves, tá? Eu não sou do fã-clube, a princípio ele seja São Paulino, acho legal, acho que é um bom jogador, de fato. Mas se você pegar o Daniel Alves, o Fernando Diniz, o Raí e o Leco,
quem tem mais conhecimento na história sobre futebol? Daniel Alves. O Daniel Alves, ele trabalhou com todo tipo de treinador que você imaginar. Ele já trabalhou em todos os tipos de gestão de futebol que você imaginar. Como jogador, foi mais sucesso do que o Fernando Diniz. Então, assim, eu acho que como visão de gestão, até por ter jogado no Barcelona, né? Eu acho que o Daniel Alves tem muito a ensinar lá para o Raí e para o Leco. Eu já tive empresa que você olha para cima e você fala, cara, o que é isso aqui, bicho? E aí você tem que começar a pôr a mão nas coisas, porque se você não puser a mão, a coisa não vai andar. É desesperador, sabe? E aí as coisas podem ser rotuladas de uma maneira um pouco estranha. Eu gostaria muito de entender, né? Bater um papo com o jogador, às vezes. Eu não sou do meio de jogador, né? Eu sou torcedor como vocês. A gente fala sobre aquilo que a gente vê. Mas o que me assusta muito é que às vezes tem coisas que a gente não faz ideia e que o Muricy sempre fala. Vocês não sabem 5% do que acontece no futebol. E é verdade. Né? Se você pegar o Muricy, que hoje a gente gostaria que fosse o manda-chuva do futebol de São Paulo, e ele tivesse que optar por alguém para continuar lá dentro, você pode ter certeza que o Muricy não ia contar com o Raí, não ia contar com o Leco, e ia querer ter o Fernando Diniz e o Daniel Alves. Mas o Leco e o Raí não. Tenho certeza disso. Ele fala isso publicamente nas entrelinhas, né? Ele fala que gosta do Fernando Diniz, que ele tem metodologia, que o Daniel Alves é um craque e que não voltaria a trabalhar nesse momento, né? Então ele fala isso nas entrelinhas. Agora, Junks, deixa eu fazer uma pergunta. O Barolo e o Sombra resolveram a teoria. Vamos lá, vamos manter o Diniz. Agora vamos para a prática, cara. Futebol dentro de campo. Contra o Bahia, para mim, um jogo lamentável que eu saí feliz com o empate. Olha o nível que o São Paulo chegou. Saí feliz com o empate. O Sport, no primeiro tempo, eu até li seu Twitter, Sombra, então eu sei que você pensa como eu. Primeiro tempo, eu até assim, esbocei um sorrisinho do canto de boca. No segundo tempo, eu já estava louco. Como transformar essa teoria de manter e ter os jogadores motivados em prática? E eu queria também ser o advogado do diabo e dizer, porra, quem tá jogando esse futebol de encantar os olhos também? Será que, de repente, a gente está sendo muito crítico e tudo que o Sombra falou faz sentido, a gente tem que dar uma chance, porque também não tem ninguém comendo a bola. O Luxemburgo está sendo criticado no Palmeiras. Renato Gaúcho apanhou ontem porque estava com o time misto e o Grêmio está lá atrás. O Domenech lá tinha até música, Flamengo. Já estão xingando o cara. Quem está jogando essa bola toda? Como transformar essa teoria na prática, Juntos? Caio, acho que passa aí muito do que a gente conversou e vocês colocaram muito bem. Acho que assim, Sombra falou um negócio interessante, de 1,5 ponto mais ou menos por jogo aí numa média, e se garantir nesses jogos que teoricamente são muito mais fáceis, né, cara? A gente deixou. Eu tenho certeza que a gente deixou de somar ponto em casa com o Bahia, e ao mesmo tempo ganhou 3 pontos importantes lá fora com o Sport, que assim. Acho que o São Paulo vai oscilar muito no campeonato, é o que vocês falaram, acho que vai oscilar muito, mas o que me deixa muito, assim, chateado, porra, a gente já tá faz muitos anos, mas, assim, o que deixa puto é que teve um tempo para treinar, a gente tá falando que o cara é muito bom taticamente, ou era para ser taticamente diferenciado, e me parece que o São Paulo voltou num patamar muito, muito padrão, cara, um patamar, assim. Eu acho que a realidade é essa que a gente falou, de oscilar bastante, 1,5 ponto, e acho assim que tem uma turma que vai querer abraçar, que nem o Sombra falou, cara, o Diniz, e é esse tipo de gente que ele vai se apegar. Ele vai dar oportunidade para o cara, nem que seja improvisado ali para mostrar uma vontade a mais, e acho que isso pode pesar nesse balanço do campeonato, cara. Eu acho que é um campeonato, por exemplo, Brasileirão, que só acaba ano que vem. Então a gente sabe que agora tá uma bagunça, tá todo mundo se ancorando aí nessa volta de pandemia, mas eu acho que o que a gente tem que esperar é essa gangorra, essa montanha-russa, cara. Ganha 2, perde 2, empata mais 2, e assim a gente vai levando. Precisa, né? O Barolo, o Plihal escreveu uma coisa super inteligente no Twitter, ele falou assim, porra, mantiveram o Diniz para esse ano porque o São Paulo sairia na frente mantendo um trabalho, né? E aí a gente está em agosto e o trabalho está recomeçando. Exato. E eu queria que você me falasse sobre a saída de bola do São Paulo e Sport. Você que é um cara que adora esse tipo de coisa,
Comenta você ouvia depois da bola na trave o Diniz gritando assim: volta pro Volpi, volta pro Volpi. Fala aí, como você que adora esse futebol arte. Mas é engraçado, né? Porque o Diniz pediu 8 meses para jogar igual o Fluminense, né? Ele tá jogando pior. Então, eu acho que tá jogando pior. Lembra que ele pediu 8 meses para jogar igual o Fluminense? Lembro. Agora, só para essa saída de bola é uma característica do futebol dele, né? Uma das poucas coisas que ele continua mantendo, porque ele abriu mão de toda a filosofia de trabalho dele, né? Hoje é o segurar o emprego, a escalação dele foi uma última cartada, tirou os medalhões, colocou a turma que teoricamente está apoiando, e a última cartada. Se desse certo, deu, como deu certo, entre aspas, né, porque ganhou, mas é a última cartada. O resto ele mudou totalmente a característica. O cara que faz a substituição de colocar o Luan, que aliás é o mini Jusilei, que tá gordo pra cacete, porque tá no resort lá, é mais um que tá no resort. Coloca o Luan, o mini Jusilei, aos 20 e tantos minutos para fechar o meio de campo, ele acabou com todo o conceito dele, que todo mundo baba tanto ovo para ele acabou com esse conceito. Só que eu estava falando o seguinte, eu estava pensando o seguinte, vocês lembram daquela famosa palestra do Muricy? Que é um bom jogador, o Luan, hein? Sim, que tem uma palestra do Muricy, que em 2013, que os times estavam caindo para a segunda divisão, ele pegou uma molecada tomando café da manhã e falando que pegou a mulher, não sei o quê. Ele chegou para o presidente, para o Juvenal, e disse que ia tirar os medalhões e colocar os moleques para jogar, jogadores que a torcida não gostava. Vocês lembram disso? Lembro. Então, teoricamente, o Diniz fez a mesma coisa, né? Ele tirou os medalhões, colocou todos os jogadores que a torcida não gosta, aquilo que o Sombra falou, talvez jogadores ligados a ele, que vão representá-lo, vão correr por ele. Só que, só lembrando, em 2013, o Muricy fez isso para tirar o time do rebaixamento. Não foi nenhuma aspiração de ganhar nada. Então, eu entendo a mesma coisa. Se o Diniz está fazendo isso, é justamente para isso que a gente está falando. É para não ser rebaixado. Sem nenhuma aspiração de ganhar absolutamente nada. Exatamente. Então, ó, eu vou manter meu emprego, a gente não vai cair para a segunda divisão, tá cheio de traíra aqui dentro, eu vou chamar vocês, nós vamos salvar o time. Aí vai empurrar com a barriga até o outro mandato, até o final do campeonato, sabendo que não vai ganhar nada. Como o Muricy sabia em 2013. Quando ele afastou os medalhões, ele falou, é um risco que eu estou correndo porque o time pode cair. Graças a Deus não caiu. Eu acho que o Diniz, infelizmente, olha o grau, o nível que a gente chegou. Eu acho que ele está fazendo a mesma coisa. Ô Sombra, você acha que o Hernanes está nesse balaio aí que o Barolo está falando? Porque não tem explicação para o Hernanes não entrar em campo. Se ele não entra quando o time está perdendo para o Bahia. Ele não entra quando o time está ganhando do Sport. E o Diniz falou, eu achei que não era momento para ele, eu não achei. Então, assim, qual é o momento para o Hernanes entrar? Você acha que ele está nesse balaio aí ou estão forçando a barra para ver se ele pede para sair e economiza o salário? Olha, pelo que a gente entende aí do Diniz, daquilo que ele gosta nos times dele, não vou entrar no mérito se o que ele gosta é bom ou não é, mas pelo perfil, jogador lento como o Hernanes não tem espaço, tá? O jogador que está no time do Diniz, não importa se tem nome, se tem história, se tem currículo, o cara tem que correr incansavelmente. E o Hernanes, infelizmente, ele não tem mais aptidão física para segurar uma barra de um jogo onde você, de repente, precisa segurar um resultado ou você precisa sair em velocidade para o contra-ataque. Eu acho que um jogo melhor para o Hernanes é aquele que o São Paulo está ganhando no Morumbi, de 2-0, em que você não vai ter grande exigência física, né? Porque se o Hernanes entrar, eu acho que o Hernanes, ele ali na frente da área adversária. Sim. Ele tem sempre um drible curto, interessante, uma batida seca para o gol, ou de repente uma arrancada ali pelas laterais da área, onde ele costuma bater cruzado. Então, o Hernanes, para jogar, eu acho que ele tem que estar ali na frente da área, né? Próximo do centroavante. Sim. Mas você pega um jogo que nem ontem, por exemplo, contra o Sport Recife, um jogo extremamente físico. O São Paulo... A proposta do jogo foi do Sport. O São Paulo ele recompunha com muita velocidade no primeiro tempo, fechava 2 linhas de 4, o Luciano e o Pablo fazendo a primeira marcação. É um jogo muito físico. Eu sinceramente, eu não consigo enxergar o Hernanes numa partida como a de ontem contra o Sport. Aí, né, eu acho que não é uma questão de, tipo, ter uma panela do Hernanes e o Hernanes está na panela do Pato. Porque eu acho que o Pato ainda se sente injustiçado. O Pato acha que o mundo tem que
aplaudir a migalha que ele dá pra gente de repente fazer um gol a cada 10 jogos, num clássico que seja. Né? O Pato joga migalhas para o clube onde ele atua e as pessoas têm que gostar dessas migalhas dele. Acho que o Hernanes ele é uma outra pessoa, não é uma pessoa de panela, é uma pessoa mais sincera, Concordo. mais honesta. E eu acho que dentro desse padrão de jogo do São Paulo aí, do Diniz, vai ter mais espaço para o Gabriel Sara do que para o Hernanes. Porque o Gabriel Sara, eu não estou aqui entrando no mérito se ele é bom, se ele é promissor, se ele é craque, se ele vai ser um dia ou se ele é uma merda. Mas, assim, o cara vai ter que correr. E o Sara ontem, pelo menos no primeiro tempo, ele cumpriu uma função tática. E o Hernanes hoje, infelizmente, ele não tem como cumprir uma função tática. Outro dia o Arnaldo Ribeiro ele fez uma definição hoje sobre o futebol que é muito interessante. É atletismo com bola. Né? Então, para você ter Sim, o Hernanes, eu vi isso aí também. Para você ter o Hernanes hoje, ou um jogador com o perfil do Hernanes, você precisa meio que jogar em função do atleta, sabe? Então eu acho meio complexo aí. Acho que para achar uma partida pro Hernanes jogar, eu acho que tá meio difícil, cara. Mesmo porque às vezes em que ele entrou recentemente, já faz um tempo, mas ele não conseguiu jogar bem. Mas aí não seria melhor deixar ele embora, cara? Porque falaram que conversaram, quiseram mantê-lo. Puta, eu me sinto mal por ele, cara. Eu gosto dele. Puta, eu me sinto super mal. Mas você sabe por que eu acho que querem mantê-lo, mesmo ele não jogando? Porque para um grupo que amanhã pode passar por alguma instabilidade, o Hernanes talvez pro grupo seja um cara querido e importante. E para a torcida também, né? Então, enquanto tem o Hernanes lá, a torcida pensar, não, mas o Hernanes está lá. Amanhã se abrir um puta rombo no casco do barco, você não tem dúvida que vai chegar e falar assim, mas vamos botar lá o Hernanes? De repente numa cobrança de falta, de repente num lance ocasional, ele decide uma partida. Então, acho que eles veem ainda no Hernanes uma pequena possibilidade e de uma pessoa com um caráter que serve muito mais para o elenco do que o Pato. Então, eu acho que é por aí. O Hernanes, assim, é aquele cara que o técnico fala, olha, não dá para pôr agora, não dá para pôr agora. Mas se amanhã o negócio abrir um rombo no casco, ele vai ser o último a abandonar o barco, ele vai estar junto com o grupo, ele ainda vai ser um cara que vai dar uma orientação, vai dar, de repente, uma sustentação psicológica para os colegas. Eu não vejo ele como um cara que o São Paulo perde e ele não está nem aí. O Pato, cara, se o mundo acabar ou não, para ele tanto faz. Essa é a impressão que ele faz. Concordo. Agora, isso é minha impressão olhando de fora, né? Eu acho que ele não jogando, mesmo não jogando, eu acho que ele ainda está abraçado com um grupo que quer ver o São Paulo bem. Não, faz sentido, porque então, mas a gente... Não, pode falar, Caio. Barolo, aí você entra, porque assim, a gente como torcedor, eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês olham para o São Paulo Futebol Clube, a gente não se sente representado por mais ninguém. Pela diretoria nem se fala, o Raí foi um ídolo dentro de campo, então esquece. Dentro de campo, ainda não existe um jogador que você tenha identificação. O Volpi talvez lá para frente consiga ocupar esse espaço, mas está longe. O Daniel Alves chegou para ser isso, mas ainda não é. O São Paulo, o torcedor, hoje eu tô com a camisa nova. Eu não pus nome. Eu vou pôr o nome de quem? Põe o seu. Eu vou pôr o nome de Arboleda. Põe o seu. Então, não pus nome. Porque assim, hoje o São Paulo Futebol Clube não tem o meu filho não tem ídolo no São Paulo. O Hernanes é o último grande ídolo do São Paulo em atividade. Então, acho que faz parte do fico do Hernanes isso, porque é a única coisa que o torcedor consegue se apegar e olhar e falar, puta, o São Paulo ainda é o São Paulo, é o Hernanes, sabe? Então, Barolo, desculpa. Então, mas é só lembra que na semana passada eu falei sobre isso, a gente conversou sobre o Hernanes, eu falei o que me preocupava era a omissão do Hernanes, né? Que é um cara que não deu a cara a tapa quando perdeu do Mirassol, não deu a cara a tapa com o Bragantino, não deu esse que o Sombra falou do buraco no casco, a gente já teve um buraco enorme no casco, que foi para mim o maior vexame da história, e eles não falou nada. Ele ficou numa posição que eu, pelo menos, não estou acostumado em ver o Hernanes nessa posição. Quieto, sem falar nada, a gente conversou na semana passada. Eu tenho a impressão que os jogadores, isso eu vi de um ex-jogador de futebol, que os jogadores falaram, olha, não tem o Daniel Alves aí que ganha uma mini meia? Deixa ele falar. Ele que dá cara a tapa, ele que vai segurar todas as buchas. Não é ele o dono do time? Então ele que segura.
Essa postura do Hernanes quieta, de não falar, de não demonstrar nem a satisfação com ele mesmo, como ele já demonstrou no ano passado, lembra? Quando ele estava insatisfeito com o desempenho dele, ele falou, Sim. ele deu entrevista, que ele não estava Ele se afastou um pouquinho para melhorar. Exatamente, se afastou para melhorar. E nesse período do São Paulo, que a gente tem uma turbulência enorme, ele não se manifesta, ele não se manifestou. Tiveram essa conversa com ele, ele disse, tá bom, eu vou ficar, postou no Instagram dele um recomeço, uma foto dele ao lado do Rogério Ceni, essa simbologia para mim é importante, ele postou no Twitter dele uma foto dele com o Rogério Ceni, é hora de recomeçar, o renascimento. E aí, dentro dessa situação que o São Paulo passou, eu acho que a gente teve todos, nos últimos jogos, nos últimos meia dúzia de jogos, depois da pandemia, todas as situações para ele entrar, para ele mostrar cara, o time ganhando, o time perdendo, o time jogando fora de casa, o time mal, o time bem, o time com todas as condições, ele não entrou em nenhum jogo, quase nenhum jogo, decisivo ele não entrou em nenhum jogo. E não se manifesta, ele não se manifesta, nem que está no banco, nem que está para ajudar, nem que está insatisfeito com ele mesmo, ele simplesmente não se manifesta. Isso que está me decepcionando e preocupando. Então eu acho que por trás disso pode ter, não estou dizendo que tem, pode ter alguma coisa por trás. Porque eu não entendo. Quanto tempo você não vê uma entrevista do Hernandes? Há quanto tempo? É verdade. Quanto tempo? Junks, tem alguma coisa por trás aí? Do Hernandes, só ele sabe dizer. Aqui não. Junks, bola cheia e bola murcha da semana. O pessoal tá acompanhando aqui no Insta já. Ó. Irado, acho que o Luciano teve uma presença boa aí, já marcou chegada, o pessoal tava em dúvida, acho que pelo menos essa estreia, assim, eu sei que a gente já se frustrou com outras estreias, mas no momento vai pro Luciano. E o Bola Murcha, cara, eu queria só dar uma chamada de atenção no Volpe, porque, porra, meu amigo, aquilo ali é para matar do coração, né? Sair errado, golpe de vista, bola na trave. Vamos acordar, mano. A gente conta muito com você, cara. Vamos entrar ligado aí no jogo. Ô, Sombra, a gente costuma dar os placares. O Junks acertou os dois essa semana, Junks. Rodolfo, depois põe como tá o ranking, que eu nem lembro mais. Sombra, seu placar é São Paulo e Atlético Paranaense, um jogo sem transmissão. Voltamos à era do rádio. Vocês não vão poder transmitir, né? Porque é no horário do programa de vocês. Aliás, eu adoro a transmissão. Vão transmitir? Não é assim, a gente vai transmitir pelo aplicativo, o YouTube da rádio, né? E em FM 97,7 a gente vai ficar com o estádio, mas pelo YouTube a gente vai transmitir o jogo. Ó, galera, o Sombra tá falando que vai... Não tô te ouvindo mais. É que eu cortei para não atrapalhar aqui no programa. Tô contando para ele que você falou que vai transmitir. Seu placar aqui é São Paulo e Atlético Paranaense e Corinthians e São Paulo, né? Domingo, 11 da manhã. Bom, vamos lá. São Paulo não tomou gol no último jogo, né? Então acho que no próximo ele toma, mas vai ganhar de 2-1. Boa. E domingo? Domingo, jogo embaçado, enrolado, 0-0. Pô, se for isso, eu tô comprando também. Barolo, seu placar para quarta-feira, 7 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Com transmissão da Energia 97. 2-2 contra o Atlético e 2-2 contra o Corinthians. Acho que empata os dois. Tô preferindo do Sombra, hein? Amanhã vocês vão ver aqui. Jones, quarta-feira, seu placar, São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense de Dorival, que vem de 3 derrotas seguidas. Exato, e um gol em muitos jogos. O Dani adora o Dorival. Um abraço, Dani. 1-0 pro São Paulo e depois lá o time do Pacto com o Demônio 1-1. Meus placares, vocês sabem que eu ando numa má fase, que o São Paulo tá me deixando maluco. São Paulo 2-0 contra o Atlético Paranaense e 1-0 e cai o tabu na arena. Ó. Mas o jogo não é no Morumbi? Não, é no Morumbi, tô falando besteira, no Morumbi. 1-0. Tô falando besteira. Então, ó, encerra o bloco aí, que eu vou começar as perguntas aqui. Bora lá! Hoje, perguntas dos internautas, participação especial de Sombra, um programa especial, uma semana feliz, coisa rara, senhores. Aproveite e mande aqui sua pergunta. Vamos lá nas lives aí, Caião. Leia aí pra gente. Ô, Sombra, alguém perguntou aqui, mas já chegou um monte de perguntas, você está fazendo o maior sucesso aqui, a galera te ama.
que você achou do Léo na zaga, e se com o Léo a gente poderia ir num esquema 3-5-2. Acho que a galera ainda tem um sentimento nostálgico, né, dos últimos títulos. Se com o Léo seria uma opção a gente entrar no 3-5-2. Cara, quem você falou, né? Essa coisa de você pegar o 3-5-2, o torcedor do São Paulo, às vezes, ele se apega a fórmulas de conquista, né? Não me soa mal você ter aí o Léo. Mas, primeiro, não vamos inventar muito. Assim, ele tem que fazer o básico, feijão com arroz ali, como quarto zagueiro, entendeu? Vamos ver como que se comporta. Talvez é interessante lá, uma velocidade maior na saída de bola, pode ser, né? Vamos acreditar aí que o Diniz está enxergando algo nos treinos que a gente não está enxergando, que de repente o Léo Pelé, ele hoje pode estar mais produtivo que o Bruno Alves, o Léo Pelé ele entrou no lugar do Bruno Alves, não foi no lugar do Arboleda. Quem entrou no lugar do Arboleda foi o Diego. Aliás, o Diego fez uma ótima partida. Bom jogador, hein, Sombra? Né? Bom jogador, hein? Tem muita gente falando, olha, o esporte é uma porcaria de time. É verdade, o esporte é uma porcaria de time. Mas vamos levar aí alguns lances em que a bola foi colocada dentro da área e que o Diego e o Léo Pelé interceptaram, evitaram bolas pelo alto. Então, assim, se por um lado o esporte também não é um time bom, por outro lado, a defesa não deu sustos, à exceção daquele lance do Thiago Volpe, né? Exato. Mas essa história também de não é um bom time, eu tenho um amigo, o Léo, que tá aqui na live, o esporte não é um bom time. Porra, a gente pega 20 times no campeonato e o esporte faz parte do campeonato. Claro. Vai tirar ponto de muita gente lá, então tem que ser considerado. Ele jogou bem, sim, eu concordo com você. Mas eu acho que outra coisa que a gente tem que lembrar também desses dois zagueiros aí de ontem. A pressão que eles entraram foi enorme, né? Foi. São Paulo toma um vareio de bola, nenhum desses moleques nunca mais veste a camisa do São Paulo, principalmente o Léo. Se ele vai mal, por culpa do Diniz, ele se queima que ele nunca mais veste a camisa do São Paulo. E esse menino, o zagueiro Diego, já mostrou personalidade em outras partidas. Então, eu acho que a gente tem um ponto positivo de ontem, foi isso. Sem dúvida. A postura que esses caras tiveram, a personalidade que eles tiveram. Que eles entraram numa puta fogueira, principalmente o Léo, né? Todo mundo estava prevendo uma tragédia. Inclusive esse que vos fala, previu uma tragédia com o Léo na zaga. Eu também. E ele entrou com personalidade, não tomou susto, tirando uma saída de bola ali que ele errou, mas eu acho que a pressão que eles entraram responderam muito bem. Não, e acho que tem uma esperança também, não sei se vocês concordam, que abre uma disputa por vaga, né? Tomara que isso traga. O Bruno Alves eu vejo mais com esse tipo de perfil, né? De brigador, de não largar o osso, de mostrar que tem condição de voltar para esse time e fazer história. Não sei se o Arboleda também tem isso, mas tomara que seja um presságio aí para puxar esses caras e tirar um pouco o lugar cativo dessa turma. Inclusive, acho que o Reinaldo também tinha que passar por isso, mas tomara que seja nesse sentido também. Barolo, eu vou fazer uma para você, depois a gente volta com o Sombra, que um monte de gente quer falar com ele. Você que adora uma fofoca, o Gustavo Vitcher... Eu adoro uma fofoca. O Gustavo Vitcher está falando aqui, o Trellis curtiu uma publicação no Twitter que dizia que o Hernani está com treta com o Diniz. Comente. O Trellis, a função dele é essa, né? O cara que faz mais de 2 anos que não faz um gol. Eu acho, Gênero, agora falando sério, eu acho que tem alguma coisa nessa história, cara. Tem alguma coisa. Não é possível. Essas histórias não saem do nada e morrem do nada. Eu acho que o ambiente não tá bom. A gente tá vendo que não tá bom. Até porque se o treinador tira metade do time, como ele tirou, os medalhões, os caras que são consagrados, não é possível que os caras vão aceitar numa boa. Então, pra mim, tem alguma coisa assim. Agora, o Trellis faz mais fora de campo no Twitter do que dentro de campo. Esse Trellis... Bom, mas é um indício, né? Pode ser um indício. Quem sabe ele mostrando isso, ele pode ter feito pelo São Paulo mais do que ele fez desde que ele chegou. É verdade. Sombra, estão perguntando aqui sobre o Gabriel Sara e perguntando por que o Diniz deixou de usar o Igor Gomes na posição dele e começou a usá-lo de ponta. Se isso não está atrapalhando o futebol dele, quem você colocaria? Bom, vamos lá. O São Paulo mudou um pouco a forma tática dele. O São Paulo jogava com os 2 pontas, sendo que, em tese, um ponta era o Vitor Bueno, do outro lado era o Antony. O Antony foi embora, né? E aí eu vi a escalação do São Paulo lá com o Igor Gomes tendo que fazer aquela função pela ponta.
E isso foi até tema do próprio Wagner Ribeiro no tweet dele, né? No Insta dele. O Igor, e ontem, no jogo contra o Sport, se vocês analisarem, o São Paulo não jogou com pontas. Você tinha o Luciano fazendo a função de segundo atacante, né? Voltando, abrindo pelo meio, como fazer o Dagoberto, vamos traçar um paralelo. E o Borges seria a figura ali do Pablo. Então o São Paulo ontem não atuou com pontas. O Gabriel Sara, ele atuou como meia, o Vitor Bueno como meia, o Daniel Alves, que vinha buscar a bola e depois à frente se apresentava como meia, mais um segundo volante. Aquele que ficava um pouco mais para trás era o Tietê. Agora, então eu acho que o Igor Gomes... Primeiro, o Igor Gomes nunca me convenceu, tá? Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas ele também nunca me deu subsídios para dizer que ele é um cara que vai estourar no futebol. É que a gente anda tão carente que quando o cara fez gol contra o Ituano no ano passado, e o São Paulo se classificou lá para semifinal e final do Campeonato Paulista, a gente ficou até feliz. Puta, o Igor Gomes, aí já começa a dizer, não, ele corre igual o Kaká, ele abre o braço igual o Kaká, ele tem o jeitinho do Kaká, só que ele não tem nem 10% do futebol do Kaká. Né? Então a gente é tão carente que, assim, quando você não tem o retorno do ídolo, você se espelha até no cara que corre igual o ídolo. Então, eu acho que o Igor Gomes ainda não apresentou futebol suficiente para a gente lamentar a saída dele. O Sara é um cara muito novo aí, né? Dizem que é meio perna também. Mas quando ele... Olha, o Diniz, por exemplo, ele adorou o futebol do Sara. Porque o Sara, ele compôs taticamente. Se ele não produziu muito tecnicamente, mas o cara correu pelo time. Isso não dá para negar que o cara correu, ele correu mesmo. Né? Então, assim, eu acho que é uma incógnita ainda. Não são craques, eu acho que nenhum dos dois é craque, porque quando o cara é craque, nas primeiras partidas você já vê um certo dom do cara. O Lucas Moura, a primeira vez que entrou, a segunda, você já via que ele tinha para entregar. O menino que tá lá no Ajax, não antes, o David Neres. David Neres também sempre já apresentou alguma coisa. Agora, o que o futebol tá mostrando pra gente nos últimos tempos é isso, né? Um monte de jogador atleta aí, de atletismo, né? Então, assim, eu sou meio pé atrás ainda com o Igor Gomes. Não lamento a saída dele. Eu não lamento a saída dele, não. Se levar em conta o que ele vinha fazendo, eu acho que o Sara foi mais jogador, foi mais útil para o esquema do São Paulo contra o Sport do que o Igor Gomes vinha sendo dentro do São Paulo. Ele estava sumido, ou eu estou errado? O Igor Gomes não... Até completando, hein, Sombra? Não, tá certo. O Igor Gomes, ele corre como o Kaká, e tem um empresário do Kaká, hein? Agora, eu vou fazer... O Brunão 89 está fazendo uma pergunta para o Sombra, mas eu vou estender para vocês todos, tá? Ele pergunta assim, Sombra, você acha que o Diniz vai manter essa zaga? O Sombra vai responder o que ele acha, e aí eu quero que o Barolho e o Jun digam se eles manteriam essa zaga no clássico de domingo no Morumbi, hein? Olha, eu acho que ele vai manter, mesmo porque ele disse na coletiva que esses são os novos zagueiros dele, são os caras que ele agora acha que eles são os titulares. Se os caras vão jogar agora na quarta-feira e não tiverem um grande desastre, se eles apenas mantiverem a média do que fizeram no último jogo, e o São Paulo, de repente, não perder, ou não for uma coisa que você vai imputar a culpa em cima especificamente dos dois zagueiros, eu acho que ele vai jogar contra o Corinthians, sim, com esses dois caras, porque seria um contrassenso. Deixa os caras, na hora que o Corinthians, você confia neles ou não confia neles? Você arrancar os caras do jogo contra o Corinthians, não acho que o Diniz vai fazer isso, não. Concordo. Mas você manteria? Eu manteria. John, você manteria? Cara, eu concordo com o Sombra, acho que ele vai fazer isso e eu faria uma mescla. Eu tiraria o Léo Pelé e colocaria o Bruno de volta, mas no jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que ele vai fazer isso que o Sombra falou. Nada, cara, que é o cara que ele falou que melhorou a saída de bola. Eu acho mais fácil ele tirar o Diego do que ele tirar o Léo Pelé. Eu acho que esse é o que vai. Não, claro. O que eu acho que ele vai fazer é isso que vocês falaram. O que eu faria é isso que eu falei. Posso lembrar de um fato aí do ano atrás? Claro, a casa é sua. O Bruno Alves perdeu a posição no time do Cuca por causa de saída de bola. É verdade. Perdeu. Lembra? Lembro.
Agora, Aliás, se foi... o Bruno Alves demora para engrenar com todo o técnico. Para mim, é o melhor zagueiro do São Paulo, mas demora. Então, mas olha só, no dia que eu discuti Pra mim também. no dia que eu discuti com o Diniz no Mesa Redonda, ele falou que o grande mérito dele, um dos grandes méritos dele, foi ter melhorado a saída de bola do Bruno Alves. É verdade. Vamos ver. Muita gente aqui perguntando se o Diniz mudou as convicções. Acho que a gente falou disso no primeiro bloco. Barolo, essa eu vou ter que perguntar para você também, não dá. Porque eu acho que agora é unanimidade. O Bear to All, ele pergunta... Beer to All, porra, tô bem em inglês aqui. O Beer to All pergunta aqui, cara, por que o Reinaldo não sai? Se eu soubesse dessa pergunta, dessa resposta... inclusive, deixa eu falar para vocês um amigo nosso do canal mandou para o Dani, e o Dani mandou para mim, repassou, os números do Reinaldo, a gente vai divulgar, os números do Reinaldo em relação aos gols que o São Paulo toma, a participação dele nos gols, é surpreendente. A gente vai divulgar isso, aqui hoje o Sombra está aí, vamos deixar o Sombra participar mais, mas a gente vai falar disso sim, eu vou falar disso no meu canal também. Eu não consigo entender, porque a gente já conversou sobre o Reinaldo aqui, o Reinaldo, a gente está num nível tão baixo, o Reinaldo é um dos líderes desse elenco, dos caras mais importantes. Até o Daniel Alves chegar, no ano passado, o Reinaldo era capitão, o Reinaldo bate pênalti, o Reinaldo era meio dono do time. Então, ele não vai sair. Infelizmente, ele não vai sair. Eu não consigo entender. Se tira determinados jogadores, o Reinaldo sempre está lá. É que muita gente fala que eu pego no pé dele. Então, depois daquele dia do Vida que Segue, eu não consigo passar pano pro Reinaldo. Mas está acabando minha paciência com ele também. Sombra, tem uma pergunta boa aqui, cara, que foi uma observação do P. José MV. Ele fala, o Palmeiras postou uns vídeos de bastidores dentro do nosso vestiário. Antigamente, o nosso vestiário era exclusivo para o São Paulo e para a seleção, porque o Morumbi tem 3 vestiários. E quando o Corinthians, Palmeiras ou Santos mandavam um jogo no Morumbi, eles usavam esse terceiro vestiário. Você sabe se mudou alguma coisa? Mais um daqueles detalhezinhos que a gente estava falando, que aos pouquinhos vão se perdendo nessa nova gestão, que é a nossa casa lá, né? Os caras dentro do vestiário. Olha, eu não faço a menor ideia e eu também não sei como que é hoje o vestiário, para dizer se esse é o vestiário do São Paulo, é vestiário de visitante, é o terceiro vestiário. Gente, eu não tenho a menor ideia. Não, e só para lembrar, com essa reforma que teve, que agora os clubes saem juntos, teve muita mudança nos vestiários. Ali aquela parte de baixo foi toda reformulada. Então, talvez esse terceiro vestiário, que era o terceiro vestiário, ficou vestiário de árbitro, ficou uma coisa assim. Então, talvez não tenha mais um espaço para o time visitante e para o outro time, como o Santos e Palmeiras ontem, entendeu? Eu acho que com essa reforma que foi feita para a Copa América, né? Eu acho que não tem mais esse espaço, entendeu? A gente precisa ver o cheque. Entendi. Semana que vem eu trago, mas eu acho que não tem mais esse espaço. Faz sentido. O Sombra, o Alcides Silva, ele pergunta para mim, mas eu vou perguntar para você. O que o Lugano faz hoje no São Paulo? Muita gente pergunta e critica o Lugano, achando que o Lugano tem que ter alguma atitude lá dentro. Bom, vamos lá. O Lugano é diretor de relações institucionais. Ou seja, ele é o cara que ele tem que visitar o Teleton em nome do São Paulo, ele tem que ir lá em sorteio de chave para o time do São Paulo, ele tem que representar em reunião da federação o São Paulo. Ele não tem nada a ver com o vestiário, Inclusive, precisa entender também que o Lugano, de repente, ele foi contratado para causar essa impressão no torcedor. Olha, nós trouxemos o Lugano. Aí o torcedor acha que o Lugano está lá para dar tapa em jogador e fazer os caras jogarem. E nem o treinador vai querer que o Lugano esteja lá para dar tapa em jogador. Entendeu? Acho que o treinador, ele sabe lá quem são os seus líderes, né? Ele sabe lá, de repente, o líder do elenco é o Reinaldo, é o Daniel Alves, que seja o Hernanes, né? Acho que nem o Lugano se sente à vontade, porque ele não tem essa função. Ele não tem função nenhuma. Ele é diretor de relações institucionais do São Paulo. E o Leco, com essa contratação, ele atingiu o objetivo dele, achar que o torcedor pode ficar tranquilo que ele trouxe o ídolo para cuidar do elenco. Pô, se fosse isso, desse lá o nome dele, gerente, né, do CT, gerente do São Paulo, que fosse do lugar do Pássaro, do Raí. Sim. Vamos exigir o quê do Lugano, gente?
Mas eu acho só meter o bedelho um pouquinho sobre. Eu acho que eu concordo com você. Até porque o Lugano jogou com esses caras aí. Até 2 anos atrás ele estava jogando com esses caras. Então o relacionamento deles não é. O relacionamento do Lugano com esses jogadores não é do chefe, não é do cara que manda, é do cara do tiozão mais velho, que dava conselho pro Brenner, que dava conselho pro Luiz Araújo, que dava conselho pro David Neres. Não é esse perfil. O que me incomoda no Lugano é que o perfil dele como pessoa, né, a característica dele como pessoa, é um cara que cobra, é um cara que tem uma postura, é um cara que pode. Não é ir lá xingar juiz no vestiário quando o São Paulo é prejudicado. Então é aquilo que a gente falou. Você falou do Raí ter pedido demissão já lá atrás. Eu acho que também o Lugano não podia se submeter a esse cargo, um cargo de enfeite, que na final da Libertadores ele está lá passeando, vendo o River Plate e Boca Juniors, e foi aquilo que o Leco fez com o Ricardo Rocha, que fez com ele, que fez com o Raí, e contrata esses ídolos para blindar o cara ali, entendeu? Mas É isso aí. É o escudo do cara, né? O Rogério Rocha trouxe a informação aqui sobre o vestiário, só para todo mundo. O Palmeiras pagou R$170 mil para ter o estádio completo e teve um prejuízo de 195 mil na partida. Então tá aí a resposta para quem perguntou. Sombra, eu vou perguntar de novo, porque muita gente está entrando agora e todo mundo questionando sobre a transmissão. E a transmissão não vai passar na TV. Manda um recado para quem chegou agora. E onde eu vi o jogo? Como é? Olha, nós nos credenciamos e estamos com tudo certo até o momento para transmitir o jogo pelo canal da Energia 97 no YouTube. Então a gente vai ter o Fernando Camargo narrando o jogo dentro do Morumbi. Estamos credenciados pela CBF para fazer isso. Temos um técnico para ir lá e também um narrador para trazer a transmissão, né, do jogo do São Paulo pelo nosso youtube.com/energia97. Agora, você sabe que com tanta onda que está acontecendo, pode isso, não pode aquilo, né? Porque só para o pessoal entender, esse jogo não vai ser transmitido pela TV. Os direitos do São Paulo são da Globo e os direitos do Atlético Paranaense são do Esporte Interativo. Então não tem uma convergência, é isso, não é? É isso. E muita gente perguntando se o São Paulo vai transmitir na SPFC TV, porque de acordo com a MP do Flamengo, São Paulo poderia, mas o São Paulo não vai transmitir, né? O São Paulo não quis comprar essa briga, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, mas o São Paulo não vai transmitir. Então, esse jogo não vai ter transmissão com imagens em lugar nenhum. O que o Sombra vai transmitir lá é rádio. Áudio. Isso. Bom, vamos fazer só uma pergunta geral aqui. Muita gente perguntando sobre o código do Fluminense. Alguém tem alguma informação? Porque hoje vazou, o pessoal lá do Rio está falando que o contrato dele acaba no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Alguém sabe alguma coisa? Eu não. Não. Então não. Não, olha, a única informação é essa que você já falou. Ele tem contrato a vencer, ainda não tem acordo entre eles, que o São Paulo teria oferecido um contrato de 3 anos, né? Agora, se você perguntar, o Dodge joga do quê? Eu não tenho a menor ideia. Volante. Acho que ele é meia, né? É volante. O Junks, então encerra o bloco aí. Enquanto eu falo com o pessoal aqui, a gente faz... Sombra, posso fazer mais umas 2, 3 perguntas para você fora do ar aqui, que a galera tá louca para falar com você, pode? Claro. Então, beleza. Junks, vai encerrando aí enquanto eu falo com a galera aqui. Bora lá. Senhores, obrigado aí pela participação maciça com o Sombra aqui, programa especial. Obrigado pelas perguntas. Vamos em frente, tem mais algumas aí, semana que vem tem mais. Obrigado, galera. Vamos. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. É muito importante você participar. Eu tenho um abraço que eu prometi, Sombra, que é pro Xuxa. Ele falou que você faz fisioterapia lá na Clube Físio com ele. Cara, é meu amigo. Joga a bola mais ou menos, volante mais ou menos. Mas ele disse... Mas ele me disse que o seu apelido jogando bola é Princesa. Não, senhor. O Jung sabe quem é o Princesa. É um amigo em comum nosso, né? Eu não sei de nada. Eu não sei de Não. nada. Xuxa, o dele é Xuxa, né? Não preciso falar mais nada. Mas um abraço pro Xuxa. Sombra, queria te agradecer de novo, cara. Um puta prazer ter você aqui. Um papo legal. Até estendemos o programa mais do que a gente costuma.
Valeu mesmo. O próximo você tem que falar para o Marcão, que está me prometendo há 1 ano participar com a gente, E fala para a galera, você lançou seu canal novo no YouTube, tem muita gente de fora do país, tem gente fora de São Paulo, onde te encontra, qual horário, faz o merchan aí. Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um papo muito legal. Quando quiser também estou à disposição novamente, é legal trocar ideia com vocês, é um papo bem bacana. Acho que tem uma afinidade aí de ideias, né, de personalidades, acho que isso aí é muito gostoso de participar dessa maneira. Montei agora, recente, aí um canal no YouTube, estou tentando aí fazer alguma coisinha aí no YouTube para os torcedores do São Paulo, a gente colocar um pouco de análise, de repente fazer um bate-papo com os nossos torcedores, né? O canal é Sombra Tricolor. Tem 3 mil gato pingado lá, a gente começou agora também faz 2 semanas, né? E aos poucos a gente vai dando aquela engordadinha. Então lá no YouTube é Sombra Tricolor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Sombra, se tiverem 300 comentários falando vindo resenha, tem um sorteio de uma camisa da Energia 97 lá, se inscrever e comentar no seu canal, você sorteia uma camisa da Energia 97? Sorteio? Opa! Então, olha lá, claro galera, quem quiser a camisa, vai lá no canal do Sombra, se inscreve e fala, vim pelo resenha. Boa, eu já encomendei, inclusive, uma camisa para fazer um outro sorteio igual a tua que você está usando aí. Ó, pra quem não viu, aqui, ó. E todo mundo pergunta, a estrela é bordada, hein? Boa. Junks, quer mandar beijo, abraço? Caião, agradecer primeiro aí a presença do Sombra, brigadão de novo. Mandar um abraço aí pra galera do grupo lá, que sempre dá uma força aí, a Beth, a Lois, o Belotão, o Ricardo, todo mundo que dá aquelas forças pra gente quando a gente tá numa pior. Valeu de novo, Sombrão, um abraço pra todo mundo. Obrigado a você. Barolo, seu boa noite. Verdade. Agradecer todo mundo, agradecer o Sombra, a Jux e a Princesa. Um abraço pra Princesa. A gente se encontra semana que vem. Piora, cara, que eu juro por Deus que não sou eu. É que a gente tem um Não, amigo agora em comum que é o Pedrinho Princesa. Virou, não importa, né, que não é você. Virou você é a princesa. O cara vai falar mal do Reinaldo, o apelido dele é Princesa. Obrigado por essa, Sombra. Obrigado por essa. Pô, me fudeu, hein, Sombra? Cara, caiu em mãos erradas. Irado. Abraço, gente, abraço. Boa. Valeu, um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.